de modo que é uma associação do conhecimento da doutrina espírita com o conhecimento científico. A segunda parte, os milagres, ele trata dos milagres feitos por Jesus. E é preciso dizer, e ele acentua isso muito claramente, que ele faz uma análise racional daquilo que era chamado de milagre. O milagre efetivamente não existe. Nós chamamos de milagre porque desconhecemos as leis que regem os fenômenos. Mas como a doutrina espírita trouxe esta relação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, foi possível compreender uma série imensa de fenômenos tidos como milagrosos, que, portanto, escapariam à lei da natureza, as leis, também as predições, então, nos conhecimentos já adquiridos a respeito do mundo espiritual, né, e todas as suas leis. Muito bem, eu vou destacar aqui a segunda parte dos milagres, trazer alguns elementos do que está nesse estudo de Allan Kardec. E o estudo que me chamou mais atenção, dentre os disponíveis na relação de milagres, entre aspas, efetuados por Jesus, eu trouxe o tema que é sobre a multiplicação dos pães. Essa multiplicação dos pães, ele é bastante divulgado nos evangelhos. Nós temos no evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Então, Allan Kardec faz uma análise desta passagem que está nos evangelhos, não é? Então, eu vou fazer uma leitura rápida deste episódio da multiplicação dos pães, para daí fazer algum comentário de acordo com o que Kardec destaca. Então, vamos ver. Segundo Mateus, é preciso dizer que no Evangelho de Mateus e de Marcos existem dois relatos de multiplicação dos pães. Eu vou ver o primeiro deles. Então está assim. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o, o povo seguiu-o a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada, despede a multidão, para que vão às aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão.
Essa é uma passagem bem conhecida, né? 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, mais as mulheres e crianças. Não era pouca gente, é preciso dizer, né? E 5 pães e 2 peixes foi suficiente, diz o texto, para saciar as necessidades de alimento de toda aquela gente, com a ajuda dos discípulos, né? Então, o que Allan Kardec fala a respeito disso? Isso aqui é preciso que a gente diga que até me impressionou quando eu vi isso a primeira vez, a análise do Kardec. Para mim era uma questão resolvida, está ali dito, né? Multiplicou os pães, todo mundo comeu, tudo certo, né? Aí o que fala o Allan Kardec? Olha só. E daí ele analisa, com base nos conhecimentos que já dispunha. Antes de ele tratar desses assuntos, né, dos milagres, ele inicia fazendo um estudo sobre os fluidos, que é a base sobre a qual ele assentará suas análises. Ele faz um detalhado estudo aqui na Gênesis a respeito dos fluidos, os fluidos espirituais, fluidos materiais, né? Então, é fundamentado em cima desta questão e outras. Multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo que alimenta o escárnio dos incrédulos. Sem se dar ao trabalho de ler, sondar o sentido alegórico, esses últimos viram apenas um conto pueril. Mas a maior parte das pessoas sérias viu nesse relato algo sobre uma forma diferente da comum, uma parábola. Não é? Comparando a nutrição espiritual da alma com a nutrição do corpo. Opa! Eu não tinha pensado dessa maneira. Eu andei fazendo um estudo aqui e ali sobre parábolas também, até um pouco recentemente. Mas considerar essa leitura que eu fiz como uma parábola, ela foge do modelo de parábolas que eu tinha visto aqui já nos relatos dos evangelhos. Ele continua assim, olha só. Pode-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura e admitir, sob certo ponto de vista, a realidade de um efeito material, sem para isso recorrer ao prodígio. E aqui a frase que me pareceu contundente nesse conjunto de análise. Sabe-se que uma grande preocupação, assim como a atenção muito concentrada numa coisa, faz esquecer a fome. Ora, os que seguiam Jesus eram pessoas ávidas de o entender. Não há, pois, nada de espantoso que, fascinados por sua fala e talvez também pela poderosa ação magnética que exercia sobre eles, não tivessem tido a necessidade material de comer. Caramba, e agora? Como é que te resolve isso? É tradicional a análise dos religiosos, católicos, evangélicos, espíritas até, considerar essa descrição da multiplicação não é como concreto, real, multiplicou a matéria ali, comeu todo mundo, saiu satisfeito ali. É natural. Aí Kardec diz, como que diz assim, para ele, não é assim, apenas as pessoas não sentiram fome, dado a influência magnética e a disposição mental e emocional que não os leve a sentir fome. Realmente isso não acontece. Mas eu falei, isso é chocante. E depois ele continua no seu estudo, ele se baseia no levedo dos fariseus, que é uma passagem que também está em Mateus 16, e fala sobre o pão do céu.
que está em João, capítulo 6, não é? Porque João também, no capítulo 6, ele inicia seu estudo com esta passagem. Muito bem. Agora a pergunta que nós podemos fazer: é possível a multiplicação material? Existe de fato esta reprodução material? Nós espíritas sabemos perfeitamente disso, quando nós estudamos a mediunidade de efeitos físicos, não é? Porque há o fluido espiritual e há o fluido material. O fluido material nós podemos chamar também de fluido vital. A combinação desses dois, através da vontade, do pensamento e dessa energia, é possível reproduzir temporariamente um material, não é? Com aparência, com gosto, com sabor, tudo direitinho, como está aquela matéria original que deu origem à cópia, vou chamar assim. É assim que nós podemos ver as aparições que são chamadas de fantasma. São efeitos físicos chamados no estudo da doutrina espírita. Agora, Jesus teria multiplicado através do efeito físico aqueles pães e peixes? Ora, nós vamos encontrar esta opinião de que assim foi que aconteceu, através de um efeito físico, é que houve a multiplicação dos pães, embora Allan Kardec não considere assim. Agora, o que Allan Kardec falou está errado? Não, claro que não. Isso é perfeitamente plausível, não é o que ele falou. Não é necessário o alimento material para que a pessoa mate a fome. Não é necessário. Mas nós vamos encontrar algumas passagens em que esse mesmo fenômeno aconteceu. Por exemplo, nós vamos, na própria Bíblia, a gente vai encontrar no livro de Reis, capítulo 17, de 9 a 16, um episódio que aconteceu com Elias, o profeta Elias. Nós sabemos de Elias aquela passagem que ele entra em embate com os sacerdotes do Baal, aquela coisa toda, né? Isso aí é bem conhecido de Elias. Mas há esta passagem aqui em que ocorre este fenômeno de multiplicação também. Por que eu trouxe isso? Para dizer que aquele episódio relatado de Mateus, da multiplicação dos pães, é perfeitamente plausível. Nós vamos encontrar em Elias. Não é? Ninguém contesta isso aqui. E ali não é possível se tirar uma ideia de uma lição para a multidão, como uma parábola, uma alegoria, como disse Allan Kardec, né? Olha só, é uma passagem curiosa, porque aconteceu muito antes de Jesus, né? Disse o Espírito ao Elias, ele estava sendo perseguido, não é, pelo rei Acabe e sua esposa cruel, Jezabel, não é? Porque ele tinha aquele conflito ali, porque a Jezabel trouxe lá da terra dela, porque ela não era de Israel, ela era lá, mais da Síria, mais do norte ali, né? Então, ela trouxe os deuses que eles adoravam lá na terra dela. Como ela tinha um domínio muito grande sobre o rei Acabe, e o Elias tinha mandado matar todos os sacerdotes do Baal, não é? E tudo mais, ela ficou furiosa. Esse episódio dos sacerdotes de Baal aconteceu diante do rei Acabe e diante da multidão. Então ela queria se vingar, queria liquidar com Elias, e ele vivia fugindo. Ele chegou numa oportunidade, falou com o rei Acabe, falou: olha, como você acaba com esse negócio aí de adoração desses deuses aí, ou vai ter uma seca de 3 anos e meio. Não é? E daí foi o que aconteceu.
Aconteceu essa seca e o Elias fugiu, porque a mulher queria pegar ele, queria matar ele, né? Então veja, ele ficou num determinado riacho, escondido lá no meio do deserto lá, e os animais vinham trazer alimento para ele. Ele ficou ali bastante tempo, até o ponto em que aconteceu esse episódio. Olha só, o Espírito disse para ele: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. Curioso que a Jezabel era de Sidom, e habita ali. Mandou ele para Sidom, falou: vai para lá e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Eu só tinha um pouquinho ali, só dava para ele e o filho ali, para ela e o filho. Aí o que ele fala? Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Isso é impressionante, porque no caso dos pães, lá do relato de Mateus, houve ali a multiplicação dos pães, todo mundo comeu e tal, pronto, acabou. Aqui não, eles comiam, continuavam tendo comida lá, e a mulher estava só com um pouquinho, ia morrer de fome, depois de comer aquilo, não tinha mais nada. Mas não, houve esse episódio então de multiplicação da farinha e do azeite. Todos comeram por muitos dias. Esta passagem, não é? De modo que a gente vê que é perfeitamente cabível examinar a multiplicação dos pães, embora Allan Kardec não tenha considerado esta hipótese, né? Mas o que ele disse é perfeitamente plausível. É preciso dizer. Ele está errado? Não, não está. Eu devo comentar daqui a pouco. Nós vamos ver também, na Segundo Reis agora, não é, Primeiro Reis fala de Elias, e Segundo Reis fala de Eliseu. Eliseu era um discípulo de Elias. E também o Elias transmitiu para o Eliseu o seu poder mediúnico, em dose dobrada. O Eliseu pediu para ele, antes que ele se fosse num carro de fogo, como se diz a lenda ali, né? E o Eliseu, então, tinha um poder mediúnico absurdo também. Mediunidade de efeitos físicos, o relato. Ele era um homem muito afável também, viu? O Eliseu. Tá? Então, aconteceu assim. A botija de azeite, né? E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos
para serem servos. A mulher veio pedir socorro para o Eliseu ali, porque ela tinha dívida, não conseguia pagar, viúva. Naquela época era assim, né? Ninguém ia ajudar, não. Aí então eles tinham que pegar os filhos dela para pagar a dívida, e aí os filhos trabalhariam então para o credor, não é? E ela ia ficar sem os filhos, Deus o livre, já pensou que coisa horrorosa, mas era uma prática naquela época lá, estava lá nas leis da Torá. Eliseu lhe disse: que tens de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Não é? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então vai enchendo, separa, vai enchendo, separa, vai enchendo. E assim foi. Partiu, pois, dele, a mulher foi, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchiam. Tiravam de nada. E sucedeu o quê? Cheias que foram todas as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, o filho, né? Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou, dá a impressão que ficava enchendo como uma mina dentro da vasilha original, e ela ia enchendo as outras ali. E olha, era uma quantidade enorme de vasilhas, né? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É impressionante esses fenômenos de efeitos físicos, porque não é um fenômeno, olha, produz aqui. Bom, não, ele persiste. Por quê? Porque o médium de efeitos físicos estava lá. Era o Eliseu, não é? O Eliseu estava lá, e aquilo ali ia se reproduzindo, porque o médium oferecia, da parte dele, os fluidos necessários. E o guia do médium, não é? Que não devia ser um espírito muito simples, é um espírito elevado, contribuía fazendo ali o processo de multiplicação do azeite. É assim que funciona. Fluido espiritual, fluido material, não é? Isto acontece através da vontade, do pensamento e da energia. Finalmente, mais uma passagem da Bíblia. Eu estou incomodando vocês em fazer essas leituras antigas, porque no meio espírita é um pouco raro a gente lidar com temas antigos. E eu gosto de trazer isso, é uma curiosidade. E também é preciso dizer, esta ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que a gente encontra direto nas falas e ensinamentos de Jesus. Quem tem a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia robusta, que tem o Antigo e o Novo Testamento. Esta Bíblia é muito interessante, que você encontra lá. Eu gosto de examinar outro tradutor, um tradutor português e tal, né? É isso que eu gosto. Mas ali eu recorro à Bíblia de Jerusalém para ver essas relações entre o ensinamento de Jesus com o que já está nos antigos profetas e na lei. Ali, esse livro, o Evangelho, a Bíblia de Jerusalém, existe todas essas relações. O que quer dizer? Qual a importância disso? Porque é um contínuo no processo de educação da humanidade. Não é estanque, agora Moisés fica para trás, agora é o Evangelho, não, agora chega o Espiritismo, o Evangelho fica, agora é o Espiritismo. Não, porque é o mesmo processo. Jesus faz essa amarração direto
nas suas falas. Muita coisa que a gente fala e que foi Jesus, atribuído a Jesus, claramente está no texto, a gente não se dá conta que o que ele está falando, ele está repetindo para os judeus, porque ele falava aos judeus, coisas que os profetas tinham falado e que está registrado nos textos, para que houvesse uma perfeita harmonia entre os ensinos do Antigo e do Novo. Não há esta ruptura, como aconteceu, não é quando Jesus, na cruz, a nona hora, ele faleceu, então o véu do templo se rasgou de cima a baixo, como se tivesse a aliança, a antiga aliança acabou, agora é a nova aliança. Não, não é assim, não. É que agora não é só a aliança, agora é também a nova aliança. Não é vedado a antiga aliança, é novo, é tudo continuação da mesma coisa. Por isso eu gosto de examinar essas relações. E se sabe que muita coisa dos estudos, que tenho feito estudos do Novo Testamento, não é? E que a gente não compreende bem só com os textos, viu? Mas quando você recorre lá atrás, puxa, mas é isso que ele está falando? Vai lá em Isaías, tem alguns textos que está embutido na fala de Jesus, Isaías, ou você tem lá um outro profeta, ou até Moisés. Mas é isso que ele está falando. E a gente começa a entender melhor o ensinamento de Jesus. Então, quem gosta dos estudos, não é, do Novo Testamento, eu recomendo a Bíblia de Jerusalém, que tem essas relações. Muito interessante, para quem gosta de estudar isso aí. Então, há uma segunda passagem que envolve Eliseu, e nós vamos ver a semelhança deste episódio com o que aconteceu ali em Mateus, na multiplicação dos pães. Mas aqui é Eliseu, há 8 séculos antes de Cristo. Vamos lá. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Eles estavam, nessa época, ainda eles adoravam Baal lá em algum canto, não tinha sido resolvido tudo, não. E trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada ao povo, para que comam. Quem disse isso foi Eliseu. Ele recebeu aquelas primícias, não é? Que é quando eles iam fazer a colheita. Da primeira colheita eles levavam ao templo, oferecendo a Deus. Mas não ia oferecer a Baal, veio para trazer ao profeta de Deus, que era Eliseu. Então a pessoa que veio lá, né, esse homem, trouxe as primícias, não para o templo de Baal, que era um Deus, não é da Eita, curiosamente. Trouxe ao profeta de Deus, Eliseu. Olha só o que Eliseu diz: dá ao povo para que coma, não é? Então trouxe para ele pães de cevada. Como ele, porém, o seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Eram 100 homens que estavam ali com fome. E ele disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Como aconteceu lá na multiplicação dos pães. Então lhe os pôs adiante, e comeram, e ainda sobrou. Lá no episódio dos pães não sobrou 12 cestos? E comeram e sobrou, conforme a palavra do Senhor. Isso tudo é muito interessante. É o mesmo processo, não é, de multiplicação dos pães, que nós vamos encontrar ao longo do Antigo Testamento. É um fenômeno de efeitos físicos. Agora, há uma passagem, eu preciso trazer isso aqui, que quando há esta produção a partir da combinação de fluidos materiais e fluido espiritual, o que é produzido não é permanente, a não ser com aqueles que são os parceiros diretos de Deus, os espíritos de uma evolução inimaginável. Eles são os co-criadores em plano maior. Esses, então, produzem todos aqueles episódios de produzir as estrelas, né, os astros, as galáxias e tal. Esses são os operadores de Deus em plano maior. Eles produzem
E aquilo não é vida eterna também, porque acaba com o tempo se diluindo. Mas esse sim. Mas agora, os co-criadores em plano menor, que são os médiuns de efeitos físicos, eu não diria Jesus. Jesus está em cocriação de plano maior. Jesus não era médium de algum espírito. Ele era médium de Deus. Então, era dele mesmo que produzia. Não era a participação de um fluido de um espírito superior com o fluido do médium. Não, é Jesus não. Ele que lidava direto, porque ele também era um co-criador em plano maior. Ele né? Esta que é a verdade. Então, há uma passagem em que esta questão formou ali os pães, tá? Multiplicou os pães. Aí você come aquilo ali. Aquilo ali vai dando a impressão de saciedade. De modo que Kardec está correto. Só que ele não lida com esta questão da multiplicação, da materialização. Kardec não considera a materialização no episódio dos 5 pães. Mas quando há, como no caso de Eliseu, a multiplicação ali dos pães e das espigas, aquelas pessoas que comeram disso, aquilo teria uma vida curta, naturalmente, depois dissolve, né? A parte de fluidos espirituais se separa dos fluidos materiais. Então, ali no caso de Eliseu, as pessoas que comerem daquele pão multiplicado e daquela espiga multiplicada, sentirão o sabor, sentirão a saciedade, perfeito. É material, não, você pega, sente aquilo, perfeito. É pão, aquilo não tem conversa. Este é a produção de efeitos físicos. Aliás, falando de efeitos físicos, nós conhecemos muitos médiuns espíritas de efeitos físicos. Um caso é Mirabelle. Mirabelle, que viveu no estado de São Paulo ali, era um médium extraordinário. Olha só. Também produziam, assim, efeitos físicos de cair o queixo. Peixotinho, que chegou, inclusive, a trabalhar com o Chico Xavier, o próprio Chico Xavier, um médium de efeitos físicos extraordinário, que produzia, através do ectoplasma, que vertia do seu corpo, misturado, então, com os fluidos materiais do espírito comunicante, materializando uma entidade espiritual, onde se podia tocar, falar com a pessoa, ali, materializada. É o mesmo fenômeno. Aqui nós tivemos, aqui em Ponta Grossa, eu creio que até o Armando esteve presente, quando o Divaldo Franco fez aqui uma sessão de materialização, aqui em cima, na mocidade, na sala da mocidade mesmo. A pessoa saiu lá, ele fica atrás de um biombo, e houve esta produção, liberação de fluidos materiais dele, o ectoplasma. Então a entidade espiritual apareceu e caminhou na frente das pessoas que ali estavam presentes, agora sim, outros numa outra época. Divaldo Franco, médium de efeitos físicos, e assim inúmeras pessoas. Isso é até bastante, vou chamar assim, comum, até hoje tem, mais raro, mas tem, né? Então, o que eu queria mostrar, esta questão de comer aquele produto materializado. Nós vamos encontrar no livro Há 2000 anos uma passagem em que Lívia, que é a esposa, não é, do senador Públio Lentulus, não é? Esse Públio Lentulus é justamente quem escreve o livro, através da mediunidade do Chico, é o Emanuel. Então, o Emanuel está relatando alguma coisa que ele recebeu da própria esposa. O relato da esposa, e ele, então, registrou isso aqui através da mediunidade do Chico. O que aconteceu? Tinha sido raptado o filho do casal Públio Lentulus e Lívia. Havia uma situação de sofrimento na casa terrível. O próprio Públio Lentulus estava deixando a mulher descantando, botou ela na geladeira, não tinha conversa, ela estava sofrida demais. Mas tinha uma ajudante chamada Ana que se afeiçoou muito a Lívia, e eles compartilhavam, e a Ana trazia notícias a respeito de Jesus, e ela ficou impressionada. De modo que houve oportunidade, eles estavam morando nesta ocasião em Cafarnaum.
E a Ana trazia notícias de Jesus. Dizia, olha, o mestre está em Cafarnaum, vai estar lá. E nós podemos ir e tal. E ela se interessou e tal, embora preocupada, o marido não estava em casa e tal. Depois ela conta isso tudo ao marido, em detalhes do que aconteceu. E ela foi com a Ana. Encontrou-se daí com o parente da Ana, um senhor muito respeitável e tal, e foram os três juntos para ouvir Jesus lá no Sermão da Montanha. Aí acontece esse relato, olha só, nós estamos falando da multiplicação dos pães, não vamos esquecer. Isso é a Lívia relatando. A hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo, e como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços, que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte, e ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Olha que interessante. Aí que nós voltamos à fala de Kardec. Sem que houvesse, na análise de Kardec, a materialização dos pães e dos peixes, houve a saciedade daqueles que ali estavam presentes, pela influência poderosa do magnetismo de Jesus e da maneira com que ele falava, como o próprio Jesus vem a dizer lá no Evangelho de João: eu sou o pão da vida, aquele que comer não terá fome jamais. E assim, de fato era, não é? Muito bem. Agora, eu quero retornar um pouquinho à passagem da multiplicação dos pães. Kardec diz que é uma alegoria. Será que nós podemos ler isso como alegoria? Podemos ler isto como uma parábola? Olha, com certeza. Veja alguns elementos do que nos é possível ler nessa descrição, e também na de Marcos, também a de Lucas, também a de João. Nós podemos, ao ler qualquer um desses, extrair dali uma lição profunda como uma parábola. Então, Kardec está correto. É uma alegoria, mas é também, na minha opinião, multiplicação dos pães, como disse a Lívia ali, como nós vimos em Eliseu, como nós vimos em Elias, e assim por diante. Olha só, eu dividi a leitura em 3 partes. Primeira parte, versículo 13 e 14, não é? Deste capítulo 14 de Mateus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Nós podemos fazer a leitura da seguinte maneira, e a minha convicção sobre isso é total. Para mim, é isto. Jesus ele de fato é nosso mestre, esteve encarnado, etc, etc. Mas aquilo que ele é, aquilo que ele faz, é uma representação do divino em tudo. Em nós existe o divino. Aonde? Nós vamos encontrar lá no livro Mundo Maior, já tratei disso inúmeras vezes, e para mim é chave para análise de vários ensinos de Cristo, de Jesus, do Evangelho, da doutrina espírita. Subconsciente, lá no capítulo 3 do livro Mundo Maior, sempre trago este assunto. Subconsciente, lembranças do passado, desta encarnação e das anteriores, onde nós temos coisas boas realizadas e coisas ruins não resolvidas, e que perturbam o nosso subconsciente e emergem nesta encarnação na forma de
inibições psicológicas ou até problemas de doença física, vem lá do subconsciente. Existe o consciente, que é a nossa consciente da pessoa encarnada. Nós aqui é chamado de consciente. Eu sei o que fazer, eu compreendo, analiso, tal, é a consciência, eu tenho consciência aqui. E há o superconsciente. O superconsciente é a expressão nossa do espírito. Nós, espírito, nos manifestamos através do superconsciente. O superconsciente, assim como o subconsciente influencia o ego, a pessoa encarnada, o superconsciente também influencia o ego. O superconsciente é o espírito. Acontece que o espírito é a presença de Deus em nós, conforme a nossa evolução. O mais evoluído, não é? Tem uma integração mais ampla, não mais pura, mais ampla com Deus. Então nós podemos considerar nas leituras que fazemos de Jesus o Cristo, né, como sendo o superconsciente. Nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos lendo a nós mesmos. Então vamos ver o que acontece aqui. É Jesus, superconsciente, espírito. Ouvindo isto, ele tinha ouvido falar que João Batista, não é? Ele tinha sido decapitado. Ele recebeu essa notícia, então, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se num barco. Superconsciente, retirando-se da realidade material. É quando nós, em oração profunda ou em meditação, esquecemos os episódios da vida material. Mas é preciso silenciar o pensamento, é preciso silenciar a mente. Como se pode silenciar a mente? Através de meditação ou da prática da caridade. Porque a nossa mente encarnada, ao praticar em profundidade a caridade, benevolência para com todos, é um estado que existe no Espírito, é a presença do Espírito por nós. Então nós já não estamos no reino deste mundo. Quando praticamos a caridade com sinceridade que parte do fundo da alma, nós estamos no reino de Deus. É o Cristo em nós, atuando através do ego, através da personalidade. Então a leitura desta passagem pode ser por aí, superconsciente, consciente, subconsciente. Ouvindo isso, retirou-se num barco, pelo mar da meditação, do silêncio, para um lugar deserto. Deixa para lá as coisas do mundo. E sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. O que é este povo aqui? São as dores que nós temos acumuladas no subconsciente e que trazem transtornos à vida de relação neste mundo. Então, quando recorremos à oração profunda, ao superconsciente, o superconsciente não enxerga naqueles episódios, fatos danosos para a vida material. Não! Olha o que acontece. E Jesus saindo viu uma grande multidão, a multidão de nossos pecados, né? Como diz Pedro ali, o amor cobre a multidão dos pecados. O Cristo em nós é o amor que há em nós e que pode ser expresso. Essa é a leitura da passagem. Então nós vamos lá. E Jesus saindo, superconsciente, viu uma grande multidão, é possuído de íntima compaixão. Aqui está a chave. Para que nós, como conscientes, personalidades, sintamos em relação às nossas próprias necessidades íntimas de auto-perdão e outras coisas, mas isso se aplica também ao outro de fora, porque nós enxergamos no outro o que emerge de nós mesmos. Seja perdoando, sendo benevolentes para com o outro, para com indulgência para com outros, nós o estamos sendo para conosco mesmo. Porque, na verdade, nós enxergamos aquilo que está em nós.
É Jesus sentindo compaixão, porque quando nós atingimos o estado de comunhão com Deus através da oração e tudo, nós temos compaixão, nós estamos em estado de amor. E aí as aflições do passado são examinadas com outro olhar, não é? Possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha que a leitura desta passagem pode ser lida como de uma parábola, não é? Perfeito, não tem como ser diferente isso, porque tudo que a gente faz, tudo que Jesus fez e falou, são reflexos de nós próprios. Então nós vamos ler o Evangelho, nós estamos lendo a nós mesmos. Só que precisamos treinar a nosso olhar, nosso coração. Como diz uma mensagem lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, a piedade é prima irmã da caridade. Piedade. Quando eu olho para o outro com piedade, eu estou acalmando as perturbações íntimas que nos trazem a irritação, nos trazem a tristeza, nos trazem a depressão. Desta leitura nós extraímos nós mesmos. Aí nós continuamos para frente, eu já vou terminar porque nosso tempo está correndo. E sendo chegada a tarde, já teve um dia de atividades no mundo, os seus discípulos, consciente, o que nós temos de consciente positivo, porque nós temos coisas de bem e do mal dentro de nós. A parte boa, digamos assim, que já está parte da nossa personalidade. Os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão para os seus aldeias e o que é isto? Eu sei que precisa, eu sei, mas eu transfiro, eu não quero fazer. Eu, personalidade, eu vejo a necessidade, posso atender a necessidade, quero transferir, olha, isso não é comigo, etc. É isso aqui, é um processo interno. Aí vai lá. Jesus, superconsciente, lhes disse: não é mister que se vão, dai-lhe vós de comer. Estes ímpetos de bondade, use isso. O que é isto? É alimentar a presença do Espírito Superior no nosso hábito de vivência diária. Muito bem, eu não vou prosseguir, mas eu quis mostrar a sabedoria de Kardec ao ler isto como uma parábola. E só que nós precisamos da chave para compreender o que ele diz. Agora, a multiplicação de pães, nós vimos ali em Elias, em Eliseu, a multiplicação. Nós vimos o relato de Lívia, ela esteve lá presente, ela provou ela mesma e se viu saciada na sua fome de paz. É o que ela fala. Se a fome é de alimento físico, é saciado na alimentação física. Não é? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que pão que nós precisamos, né? É a multiplicação dos bens. Precisamos do pão da paz interior, do sentimento belo de compaixão e de amor ao próximo. Este episódio, e aqui já para concluir, nós vamos encontrar no livro A Vida Continua, de André Luiz, uma passagem curiosa, que nos dá um pouquinho indicativo do processo que se dá na conjunção entre o fluido espiritual e o fluido material. Como que isso acontece? Não é? Luz coagulada. Está lá no livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia do Chico. Não é? Há uma passagem que está o instrutor Cláudio conversando com uma pessoa, uma senhora ali, que estava fazendo o curso lá no plano espiritual. Qualquer aprendiz de ciência elementar, e olha que isso foi escrito em 1955, por aí, no planeta, não desconhece
que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. A multiplicação dos pães, matéria densa, mas pode se condensar também a partir da luz. Então veja, não desconhece que a matéria densa não é senão a energia condensada. Em última análise, chegamos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Por que a onipresença de Deus? Os processos de materialização partem de coração puro dos planos espirituais. A manifestação de amor. Energia última, que era de Jesus, ele não precisava de intermediário. Ele próprio é o amor. Então ele pode, entre aspas, coagular a luz, torná-la material. E assim por diante. Nesse ano aqui, aconteceu a ciência, ela chegou na seguinte descoberta. Olha só. A transformação de luz em matéria é um fenômeno real, baseado na equação E igual a mc² de Einstein, onde fótons de alta energia colidem para criar pares de elétrons e pósitrons. Pósitrons, matéria, elétrons, matéria, pósitrons, antimatéria. Será este aqui o fluido espiritual? Não é? Experimentos modernos como o de 2025, 2026, conseguiram manipular fótons para formar estados supersólidos de luz, combinando propriedades sólidas e líquidas. Se não entrar no YouTube, nós vamos encontrar isso aqui. Viu? Aí, o que aconteceu? Cientistas italianos, isso é agora, hein? Esse ano aqui. Cientistas italianos criaram um novo estado da matéria ao fazer com que fótons interajam através de semicondutores, formando polaritons, que se organizam em uma estrutura cristalina, sólida, portanto, enquanto fluem sem atrito. É a chamada superfluidez. Matéria está lá, eles tocam com o dedo, aquilo flutua assim, sem dificuldade. Muito interessante. O que nós estamos vendo aqui? A ciência chegando ao ponto de produzir, não é? Efeitos físicos, que é feito pelos médiuns de efeitos físicos, com a utilização de energia vital, ectoplasma, e com a combinação dos fluidos espirituais. Veja se não é isso aqui. Não, eu tenho que levar isso para o povo, né? Então nós estamos lendo o ensinamento de Jesus, lá na multiplicação dos pães, e já estamos chegando aqui através da ciência. É verdade. Muito bem, eu não vou continuar cansando vocês, mas para verificar que as belezas das leituras do Evangelho, do Antigo Testamento, da doutrina espírita, nos dão um elemento extraordinário. E aqui nós podemos, então, fazer a nossa profunda homenagem a Allan Kardec. Ele veio a desencarnar no dia 31, não é? De março de 1869. Esse dia atrás aí, completou-se aí a data de desencarnação do Allan Kardec. Qual é a nossa gratidão a Kardec, que aqui se homenageia através dessas semanas de estudos? Qual é a razão de nossa gratidão a Kardec? Porque ele conseguiu levar até o fim, com fidelidade, a missão que lhe foi atribuída, de trazer o Consolador. Nós temos uma maravilha que abre, é rasgar o véu do alto abaixo da nossa ignorância, para consolidar, não é, a nova aliança. Aliança que iniciou primeiramente com Abraão, o Antigo Testamento, a primeira aliança, a segunda aliança. Nós podemos dizer que a terceira aliança, não sei, não vou me atrever, mas a doutrina espírita rasga véus de acreditar
que os milagres são derrogações da lei da natureza. Não são. E nós temos agora o material em nossas mãos para que a gente possa utilizar a razão, que é o estágio a ser consolidada nesta fase evolutiva em que estamos como seres humanos. O que caracteriza os humanos? Razão. E nós estamos agora com tudo em mãos para consolidar este estágio evolutivo da humanidade, para angariar possibilidades para ascender ao estado de angelitude que nos aguarda em mundos felizes. Então, o nosso respeito e gratidão profunda a Allan Kardec, porque ele conseguiu levar a bom termo, sem hesitar, esta obra maravilhosa, que é concluída no seu último livro, A Gênese, que é praticamente um resumo da doutrina espírita, nos seus fundamentos, da lógica, da sabedoria, não é? Superando as superstições que nos amarram ao mundo material, superando os bloqueios da personalidade para adentrarmos ao universo do espírito em comunhão com Deus. Muita paz a todos, e que os estudos e as lições do Allan Kardec, de Jesus, de Moisés, possam percorrer o nosso interesse, levando-nos a libertar-nos de nós mesmos, conforme diz a parábola da multiplicação dos pães. Muita paz a todos nós. Nosso agradecimento ao Vicente pela mensagem que nos trouxe nesta manhã, que nos sirva de reflexão para a nossa saúde. Agradecemos muito a mensagem que ele nos trouxe. E fica o convite também para o próximo domingo. Estará conosco o Luiz Maurício Martins de Rezende, que é conselheiro aqui da nossa casa e também conselheiro da Federação Espírita do Paraná. Ele falará sobre o livro dos Espíritos. Nós queremos convidar também a todos que puderem passar pela nossa livraria. Nós temos lá várias obras espíritas, as obras básicas e as obras complementares. Aqueles que desejarem dar uma olhadinha lá, a loja estará aberta até às 12 horas. E também na nossa livraria nós temos os artesanatos confeccionados pelo grupo Clara de Assis, cuja renda destina-se às atividades do lar do vovozinho do Valdeira Branco, que é mantido aqui pela nossa casa. Encerrando a nossa reunião desta manhã, vamos fazer o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade que temos de nos reunir em Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal, e assim seja. Um bom domingo e uma boa semana.